Salve improváveis! Se alguém te prometesse quase 20% ao ano em stablecoins, sem permanent loss, sem muito risco, só barbadinha, você provavelmente diria que é arriscado ou até impossível. Pois é, existe um aplicativo fazendo exatamente isso, e eu não tô vendo quase ninguém falando desse aplicativo na internet. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje a gente vai conhecer tudo sobre esse aplicativo e a gente vai encontrar lá dentro várias formas de rendimento muito acima da média do que a gente está acostumado no que a gente vê, né, no nosso dia a dia aí no mercado DeFi. Então, se tu quer conhecer esse aplicativo, já chega deixando o likezinho, compartilha com aquele teu amigo que também gosta de saber esses tipos de novidade, onde tem yield farmings altos aí pra gente poder utilizar, que eu tenho certeza que vai ser de grande relevância para vocês que estão aí do outro lado assistindo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos cair aqui pra dentro da minha tela, vamos entender qual que é esse aplicativo e se é verdade mesmo que a gente tem esses rendimentos aí de mais de 20% anualizado em stablecoins. Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Beleza, então, galera, o protocolo, então, em questão é o protocolo da BeFi, tá? BeFi é um protocolo aí mais das antigas, né? Ele foi criado aqui, né, ainda em 2021, então, como vocês podem ver, ele tem aí quase 5 anos de mercado, né? Então, é um protocolo que já passou, inclusive, pelo teste do tempo, né? É um protocolo que já foi muito utilizado, né? A gente vê que os maiores níveis de TVL dele foram aqui no último ciclo, né, em 2022 ali, a gente teve, né, os all-time highs aqui do protocolo, e hoje a gente tem aí 239, quase 240 milhões de dólares aí dentro do protocolo da BeFi, beleza? Esse protocolo, então, como eu já falei, né, é um protocolo conhecido aí de quem é mais das antigas, né, muita gente utilizou bastante esse protocolo aí, inclusive aqui nessa época de 2022, depois ele acabou ficando aqui um pouco esquecido, né, justamente porque vieram outros players de mercado, né, que acabaram conquistando mais demanda e tudo mais, mas ele continua aqui, né, como a gente pode ver aqui em vermelho, são as taxas, né, então a gente vê que ele tá pagando bastante taxa aqui, ó, desde 2024 para agora, ele tá com um nível de pagamento de taxas aqui bem alto. Então, a gente pode se aproveitar disso aqui, justamente também por causa dos APIs que estão muito interessantes lá dentro. Eu não tô vendo quase ninguém falando desse protocolo aqui na internet. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais lá dentro do protocolo, como é que a gente consegue encontrar esses vaults, né, que ele funciona com o sistema de vaults, como é que a gente deposita lá dentro para assim conseguir ganhar esses rendimentos aí de mais de 20% anualizado. E eu vou te dizer que esses 20% eles são em stablecoins fortes, tá? Você não vai precisar inventar moda, ficar tentando pegar aquelas stablecoins aleatórias que você nem sabe certo de onde veio, que podem perder o PEG amanhã. Aqui a gente vai conseguir esses rendimentos de até 20%, né, um pouquinho mais ali, inclusive tá agora, né, o APY, em stablecoins fortes, né, o USDC, o USDT, por exemplo, beleza? Então vamos conhecer um pouquinho mais do protocolo a partir de agora. Então aqui a gente tem então a página principal do protocolo, né, onde a gente vê aqui então as informações principais, né, então tem a questão de vaults, dashboard, né, a questão da DAO aqui deles, né, então tem todas as, tem a aba de propostas, né, profit distribution, a questão da treasury deles ali, né, e tudo mais. Aqui eles têm uma bridge também, né, e aqui você conecta a sua carteira. Você pode escolher qualquer uma dessas redes aqui, né, então eles funcionam na Arbitrum, na Aurora, na Avalanche, na Base, na Berachain, na BNB, na Canto, na Celo, na Cronos, na Emerald, na Ethereum, na Phantom, na Fractal, na Fuse, na Gnosis, na Hyper, na Kava, na Linea, na Lisk, na Manta, na Mantle, na Metis, na Mode, na Monad, na Monbeam, na Moonriver, na Optimus, na Plasma, na Polygon, na Rostock, na Saga, na Scroll, na Sei, na Sonic, na Polygon e na ZK-Sync. Então, é um dos aplicativos aí que mais tem redes, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Uniswap, não tem nem, acho que 1/3 de todas essas redes que eles disponibilizam aqui. Então, justamente, eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem ter, como eles têm acesso a muitas redes, né? Eles conseguem encontrar as melhores oportunidades, porque se você vai ver aqui, quando a gente começar, né, a descer aqui, a rolar, né, a página, que vai ter várias oportunidades em diversas redes diferentes. Então, você pode filtrar, por exemplo, eu quero só em tal rede, ou eu quero só vaults de stablecoins, eu quero só vaults de Ethereum, de Bitcoin. Então você vai selecionando o que você quer, né? E aí ele vai trazendo então para você essas melhores oportunidades aí. Então, aonde que a gente consegue ver isso, né? Então aqui a gente tá na página do How, né, que são todos. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o filtro de stablecoins. Você pode colocar, por exemplo, bull chips, memes, né, tokens correlacionados e assim sucessivamente. Pode escolher aqui, ó, Pulse, Vaults, CLM, LP, Single. Então você pode vir aqui e colocar. Você pode também selecionar, por exemplo, eu quero ter sei lá, um mínimo de TVL aí de 30 milhões, por exemplo, ou de 10 milhões, por exemplo. Aí eu venho aqui, seleciono aqui, ele já vai me dar, né, somente vaults que tenham, por exemplo, pelo menos 10 milhões de TVL. Então assim, você consegue aqui selecionar, que nem eu deixei selecionado aqui, stablecoins. Então ele vai me mostrar todos os vaults de stablecoins que tenham mais de 10 milhões de dólares ali dentro. Então a gente vai ver que aqui sempre vai marcar, né, a rede que tá e o que que é. Então aqui a gente tem o vault de USDC, né, da Morpho, que tá pagando aí 4,48%. Então assim a gente vai indo aqui, ó, 5,47, também lá na Morpho. Também Ethereum, aqui ó, na Base, 5,57, 5,57.
2,91 lá na Monad, aqui na Arbitrum 6,45, aqui na Optimus 6,35 também, na Arbitrum, enfim, e assim ele vai puxando aqui e vai nos mostrando aí todos os vaults, né, de qual stablecoin que é, quanto que tá pagando, aqui ele consegue mostrar também, né, um percentual diário médio, né, e aí ele mostra aqui também o TVL, né, daquele vault ali, então, por exemplo, esse aqui tem 11 milhões, né, porque eu botei lá um mínimo de 10, então ele vai puxar aqui todos que tenham mais de 10 milhões e ele vai me mostrando aqui, e aí eu vou vendo, né, se algum deles me agrada aí, e aí eu posso fazer investimento em algum deles que eu posso escolher aqui. Então é só ir rolando aqui, né? Tem até alguns, né? Alguns vaults aqui que, por exemplo, eles têm 3 tipos de stables, né? Então tem o SDC, tem o SDT, tem o SDT, tem a Ghost, né? Que é a stable lá da própria Aave, e tem o SDC, por exemplo. Então eles montam um liquidity pool aqui com 3 stables, por exemplo, lá na Ethereum, né? Tá com APY aí de 8,4%. E assim, a gente vai analisando aqui o que a gente acha bacana, né? O que a gente acha legal, e aí a gente consegue colocar, por exemplo, olha aqui, ó, na Curve. Claro que isso aqui tem umas stablecoins aqui meio aleatória, tá? Essa minha aqui eu nunca ouvi falar, por exemplo, né? Mas as outras, DAI, o SDC e o SDT, são 3 stables tranquilas, né? Então, tá com um belo de um APY aqui, né? 518,87% até, né? Bem expressivo aqui pelas criptomoedas que estão aqui, né? Pelas stables. Só claro, essa minha aqui eu, sinceramente, nunca ouvi falar, né? Nem sei da onde que veio essa stable aí, mas enfim. Aí você consegue ir selecionando e ir vendo aqui, né, aonde estão as melhores oportunidades. Então, por exemplo, aqueles 20% anualizado que a gente comentou anteriormente, a gente tem, por exemplo, numa pool forte, né? Que é o quê? É uma pool de USDC, USDT, ela tá lá na rede linha, né? Lá na Uniswap, e aí ela tá aqui com TVL hoje de 543 mil, né? Então ela não se encaixaria dentro daquele outro, daquele filtro que eu coloquei anteriormente lá dos 10 milhões, mas ela tem, né, como a gente mostrou ali, um APY de mais de 20% analisado em dólar. Então, você pode colocar aqui, né, nesse vault do USDC ou USDT, para ganhar um APY aí de 20,36%, né? Então, dá uma média aí, né, de mais ou menos 0,5% ao dia, né? Então, uma pool sensacional, né? Você vai colocar aqui qualquer uma das stables, são stables, né, as duas mais fortes do mercado, então não vai ter problema com impermanent loss, não vai ter nada, né? Vai estar numa rede até confiável, né? Porque a rede da linha, por mais que ela não teve uma grande adesão do público e tudo mais, quem tá por trás dela, né, é o pessoal da Consensus, né, que é o dono da MetaMask, né, e tudo mais. Então, eles são gigantes, são uma empresa muito conhecida do mercado, né, são uma empresa gigantesca aí, não teria por que, né, por exemplo, dar descontinuidade na rede ou alguma coisa assim. Então, tá numa rede até boa, né, que é a linha, e aí, claro, o TVL não tá lá, nossa, aquela coisa, né, 543 mil dólares não é muito, mas pelo APY aqui vale muito a pena, né, mais de 20% aqui anualizado, beleza? Um segundo exemplo que eu deixei aqui também é o SDC e SDAI, né, que é uma outra stable lá, que ela é um derivativo da própria DAI. Então também, um APY aí de mais de 20%, 20,98% aqui. Também, TVL não é dos maiores, né, tem um TVL hoje aí de 11.675 dólares, né, mas, enfim, não tem um TVL muito alto, mas o APY aqui tá bem interessante. Então, daria para aproveitar aí esse vault aqui, também surfar aí por um tempo para ver até que dá uma equilibrada aqui no APY. Por quê? Obviamente esses APYs aqui eles não vão continuar para sempre assim, né? Eles são variáveis, conforme a oferta e demanda que se tem pelos tokens que se estão no vault, ele vai variando. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem esse exemplo aqui na rede da Gnosis, né? Então, a gente tem esse vault aqui na rede da Gnosis, então a gente teria que ter, por exemplo, alguma cripto, né, dentro da rede aqui da Gnosis para poder vir aqui e fazer essa aplicação no vault. E o mais interessante é que você pode escolher, né, aqui, ó, quando a gente vem aqui, selecionar token. Aí você vem aqui e seleciona, por exemplo, os tokens que você quer colocar, e aí você define, eu quero colocar tanto por cento de um, tanto por cento do outro, quero botar 50, 50, 75, 100, né? Aí você vem aqui e conecta a sua carteira, né, define aqui a quantidade de tokens que você quer colocar e beleza, conecta aqui e coloca eles aí. Depois, caso você quiser sacar, só vir aqui no withdraw, né, selecionar aqui quanto que você quer sacar e ele vai sacar automaticamente ali aquilo que você colocou aí também. Tranquilo? E depois, a gente vai ter também outro vault aqui, né, também bem interessante, esse tá um pouquinho, tá com um APY um pouquinho menor, né, mas também não é ruim, se a gente comparar aí, por exemplo, com as pools que a gente vê, né, nos locais aí como no Swap e outros locais aí que a gente vê no DeFi, que é o SDC e o SDT novamente, aonde? Lá na Optimus. Então, APY aí de 13,28%, né, também não é dos piores, claro que os de 20% são melhores, mas a gente tem aqui, ó, na rede Optimus, né, que daí já é uma rede mais conhecida do que a Linea, por exemplo, né, e do que a Gnosis, mas também pagando aqui um APY de 13,28%. TVL da pool aqui também não chega no milhão ainda, né, 476.061 dólares, mas
tá com um percentual médio diário aí de mais ou menos 0,03%, né? Então, mesmo esquema da outra lá, né? Você vem aqui embaixo, né? Selecionar o token, aí você vem aqui, seleciona, por exemplo, o SDC ou o SDT, ou se você quiser, você pode colocar algum desses outros aqui também, que daí ele vai fazer a conversão diretamente para poder colocar a liquidez na pool aí. Pode colocar Ethereum, DAI, né? O SDC, o SDT, Bitcoin, qualquer um desses que estão aqui, você pode selecionar e colocar, que automaticamente ele já vai converter para o vault da pool aqui. E aí, beleza, conecta ali, coloca, depois mesma coisa aqui, se quiser tirar, pode vir aqui e tirar aqui também, que é bem tranquilo, bem fácil aí de conseguir mexer aqui. Então, quis trazer para vocês, tá, esse site aqui, porque é um site que eu não vejo muita gente falando, é um site, como a gente falou aqui já, né, que é um site que tem bastante tempo de mercado, muita gente utilizou lá em 2022, depois veio caindo aí, né, o TVL do site em si, justamente porque vieram outras, várias opções aí no mercado que foram tomando aqui o TVL da BeFi, por exemplo, né, mas a gente encontra aí ainda, né, vários APIs bem interessantes aqui de mais de 20% ao ano, como a gente mostrou aqui para vocês, beleza? E se tu se interessa por esse tipo de conteúdo, né, de yield farms, né, de conseguir yields interessantes como esse que a gente mostrou aqui, fica aqui meu convite, né, para você participar da nossa comunidade dos Improváveis Cripto, onde lá dentro a gente tá sempre caçando esse tipo de yield aqui para poder mostrar lá dentro pra galera da nossa comunidade, né? Sempre que a gente começa a encontrar esses yields aqui, primeiro lugar que a gente manda lá pra galera da comunidade. Então, o pessoal tá sempre à frente de todo mundo lá, porque sempre que a gente encontra esses yields aqui bacanas, a gente manda por primeiro sempre lá na nossa comunidade pra galera começar a utilizar, né? E começar aí a ganhar a sua grana aproveitando sempre esses APIs que estão altos como esses que a gente mostrou aqui, beleza? Então, se tu quer sair do absoluto zero e sair como um profissional investidor em criptomoedas, fica aqui meu convite para participar da nossa comunidade, vai ter o link na descrição aqui do vídeo, dá um confere lá, nesse link vai ter um vídeo explicativo, né, sobre toda a nossa comunidade, mostrando nosso Discord, mostrando tudo que tu vai aprender lá sobre os nossos cursos, né, são mais de 10 módulos, mais de 20 horas de aula, cara, tu sai do absoluto zero, eu pego na tua mão, te explico desde a história do dinheiro até como tu criar tua própria coleção de NFTs, se tornando aí um investidor cripto profissional, tá certo? Então, quer saber um pouco mais da comunidade, quer conhecer um pouco mais, quer aprender tudo sobre cripto, do zero até investidor aí profissional, vem comigo aí que eu vou te pegar pela mão e vou te levar por essa caminhada para te mostrar aí todos os atalhos que a gente consegue ter aí dentro da Web3, beleza? Então por hoje, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês possam aproveitar também esses farmings aí bacanas para alavancar ainda mais o patrimônio de vocês e fiquem todos com Deus e nunca esqueçam, disciplina é o único atalho.